Vamos trabalhar agora algumas configurações na planta baixa para poder melhorar a visibilidade do nosso projeto. Vamos selecionar então esse telhado e vamos isolar ele temporariamente. Aqui a gente solta, dá um clique na área gráfica para soltar o elemento que estava selecionado, e aqui a gente seleciona primeiro o pavimento. A gente clica novamente nesse telhado e isola ele temporariamente. Pronto, vai ficar só ele aqui, ó, tá vendo? Repetimos o processo duas vezes, né? Então assim, você vai em modificar, vamos usar manipulação de estilo de linha e vamos usar a projeção AP mesmo aqui para fazer a projeção das linhas aqui. Pronto. Aqui nós temos o outro telhado, que é aquele telhado pequeno da varanda aqui, ó. Então a gente tem que selecionar exatamente o telhado. Você tecla Tab, vai aparecer ali telhado básico, você seleciona e isola ele também temporariamente. Pronto. Agora a gente vai trabalhar com ele aqui. Então, projeção AP só vai ser aqui mesmo nessa parte, ó. Nessa que nem precisa. Você seleciona a linha por categoria, põe aqui, ó, ele volta ao padrão. Então a gente reinicia e pronto. Aí tá aparecendo ainda algumas linhazinhas cinzas ali. Você só precisa tirar aqui, ó, e colocar em nenhum. Pronto. Tudo certo. Tá aqui, projeção do beiral 60 centímetros. Uma outra coisa importante a ser feito na planta baixa é dar destaque a essas peças. Eu vou selecionar apenas uma. Se todas as suas famílias estão bem categorizadas, então vai funcionar perfeitamente. Você seleciona aqui dentro, sobrepor por categoria. Então você coloca um peso de linha para essa categoria e dá OK. Observe que agora nós temos o chuveiro, o lavatório e esse vaso sanitário com uma representação bem mais interessante aqui em planta. Essa peça também, que estava clarinha aqui nessa borda, ficou um pouquinho melhor depois que a gente melhorou as linhas de projeção dela. Como isso aqui é uma outra categoria, a gente pode selecionar ele e fazer uma alteração apenas nele. E colocamos aqui também 6 e vamos dar OK. Olha só como ficou mais destacado, né? Uma outra dica importante é, para trabalhar os pisos, de modo que você não fique com a representação de piso na planta muito carregado, você pode selecionar materiais, procurar o tipo de piso que você está usando ali, que é a cerâmica 30 por 30, e aqui dentro você tira dessa cor preta aqui fechada, tá vendo? E coloca ele com uma cor cinza. Porque quando você coloca na cor cinza, a sensação que você tem é de que o piso ficou bem mais suave, bem mais fino, as linhas ficaram bem mais finas e na verdade as linhas só ficaram cinza e não finas. Então quando você for fazer sua planta baixa, presta atenção nisso, para não evidenciar demais as achuras, os preenchimentos, os padrões de parede do que os próprios elementos, tá bom? Então aqui, ó, veja só como o banheiro já ficou mais suave, né? Se você quiser também modificar outros elementos, por exemplo, aqui, ó, tem elemento em corte. Então, quando você seleciona, você tem que vir para a linha de corte. E aí você pode colocar um peso menor ali na linha de corte e você vai suavizar o desenho. Olha só, tá? Eu vou selecionar e vou colocar aqui também na projeção desse elemento uma linha mais fina. Vou colocar aqui apenas o número 1 e aqui o número 6 e dar OK. Olha como a representação no meu elemento ficou muito melhor. Quando você vê esse elemento assim, você tem vários dentro do projeto, você só precisa clicar com o direito, selecionar todas as instâncias dentro do projeto, em todo o projeto. Dessa forma ele está selecionando todos os elementos dentro do projeto. Então você vem sobrepor a informação, certo? Aí você vai configurando aqui, coloca e aplica, coloca uma nova informação e aplica, até você visualizar algo que fique satisfatório e você dá OK, e é assim que a representação fica bem suave e interessante
quando é plotado, isso aqui fica bem bonito. Vamos colocar agora na fachada. Deixe-me deletar esse croquis aqui, que não serve mais pra gente. Eu vou deletar esses planos de referência, essas linhazinhas que a gente usou como referência agora, não precisamos mais delas. Aqui na fachada a gente vai esconder esses elementos aqui definitivamente. Então a gente seleciona aqui e ocultar a categoria. Pronto, ocultamos a categoria de corte. Vamos observar também a questão da janela de corte aqui, ó. Que a gente pode puxar mais para cá e para cá. Pronto. Aí você vai fechar aqui e tudo fica arrumadinho ali, tá vendo? Então vou puxar um pouquinho mais aqui também. Certo? E agora eu vou fechar também a linha de corte, que não é interessante que apareça. E observe que eu tenho aqui uma parede que está na frente. Esse pilar também está na frente, na mesma linha dessa parede. Mas elas continuam finas. Como é que eu faço para poder resolver isso? Eu seleciono a parede, tá? Posso selecionar o pilar também segurando Ctrl. Então, eu venho no botão de sobrepor gráficos na vista. Seleciono a linha de projeção para ter um peso maior, essas linhas aqui na frente. Eu ponho em aplicar para ver como é que funciona. Viu só? Ficaram bem mais destacadas, ó. Eu posso selecionar o piso também. Tá vendo aqui o piso? Esse piso eu posso selecionar ele e colocar também um destaque com o mesmo peso de linha. Coloquei 9, então 9 para o piso também. Se eu quisesse colocar mais, eu colocava mais também, ficava interessante. Observe que o pilar está flutuando porque nós temos menos aqui alguns centímetros com relação ao nível do térreo. E o nosso pilar não está no térreo, né? Ele está no nível um pouquinho abaixo ali. Então, o que a gente faz? A gente coloca um offset da base ou a gente usa aqui, ó, anexar a base, certo? Vamos mudar essa linha porque ela ficou grossa e ela não precisa ser grossa. Essa aqui não. Então, como faremos isso? Vem aqui, seleciona a manipulação de linhas. A gente pode colocar aqui uma linha, escolher aqui uma linha mais fina e selecionar. E esse pontinho que aparece aqui é a linha que passa ali para dentro. Então você pode puxar essa linha e agora sim, ficou mais suave. Se quiser fazer a linha ainda mais fina, você pode selecionar aqui e colocar ali 10, por exemplo. Viu só? A linha fica bem mais fina, a representação fica interessante. Eu vou colocar aqui, ó, uma linha aqui em destaque. Observe que temos essa parte aqui na frente. Se eu colocar em projeção, eu vou visualizar todo o muro aqui. E eu não quero, eu quero só essa frente aqui, ó, destacando, mostrando que ele está bem aqui na frente e que merece um destaque. Então o que eu vou fazer? Seleciono linha, manipulação de linha também e coloco um peso aqui, ó. Só nessa frente, que é onde eu preciso, e nessa linha aqui. Certo? Essa é uma forma de manipular só alguma coisa, não tudo. Se a linha ficar passando um pouquinho, sobe ela antes de manipular, certo? Antes de partir para outra, você sobe. Então tá aqui, ó. É uma forma de dar destaque, certo? Como eu fiz aqui, adiantei, eu posso voltar para o original. Aí então eu vou agora pegar a linha aqui mais grossa. Quando eu clicar, eu tenho que puxar ele para cá. Eu posso selecionar, mesmo depois de ter feito essa manipulação, eu posso selecionar essa parede, selecionar outra também e colocar a projeção dele com uma linha num valor um pouquinho maior, colocar 8, certo? Olha só, mesmo tendo manipulado essas linhas da frente, ele ficou com um pouquinho mais aqui. Essa parede do fundo, como é uma linha que está longe, está bem lá atrás mesmo, eu posso manipular e colocar a projeção dela com uma linha cinza, uma cor cinza, não é uma cor fechada.
e colocar num valor bem baixo ali para o tipo de linha. Dessa forma ela vai ficar, né, bem fininha na plotagem, vai mostrar que é uma linha que está realmente bem lá atrás. Se eu selecionar a janela para fazer alteração, vai fazer alteração em coisas que eu não quero. Por exemplo, você vê aqui, ó, que ele só engrossou o contorno da janela. É isso que a gente realmente quer. Então a gente não vai selecionar a janela para fazer alteração, né? A gente flutua o cursor aqui, tecla Tab, seleciona uma parede, dá um clique e sobrepõe a informação a essa parede, colocando uma medida menor que essa da frente aqui. Bom, aqui eu estou mostrando, ó, que está bem na frente, que subiu, tem uma rampinha aqui, ali o verde do jardim, que não precisa ter cor isso aqui, né? Pode ser assim, ó, monocromático. E quando colocamos em monocromático é que percebemos bastante a diferença das linhas, né? Isso na plotagem vai ficar mais evidente do que quando a gente fica visualizando aqui na tela. Bom, eu selecionar aqui também o terreno e vou colocar um destaque para esse terreno também. Sobrepor, linhas de projeção. E eu posso colocar aqui 10. Olha só, coloquei ali um peso de linha para meu terreno também. Lembrando você que esses detalhes que estamos fazendo é apenas um detalhe nesta vista. Ele não cria esse detalhamento, essa diferença de pesos de linhas para as outras vistas, não. Isso é particular desta vista. Vamos então para o corte. Vamos para o corte, não é esse corte, é o corte 1 e 2. Então a gente vai observar qual a parede que está mais na frente. Essa parede está mais à frente. Aí você vai falar, tá pegando a parede lateral, não tem problema. Se você quiser selecionar a parede da frente mesmo, é só colocar na planta do térreo. E aqui onde a gente tem essa junção, a gente vai fazer união de parede e chanfrar. Pronto, agora a gente pode voltar para o corte e nós vamos trabalhar aqui, ó. Olha só, agora eu peguei a parede, seleciono sobreposição e coloco um peso de linha ali que eu preciso. Vou colocar 7, vou dar OK. A porta é a mesma coisa, você pode selecionar a porta e fazer a alteração dela. Se eu selecionar a porta e for em VG fazer a alteração, todas as portas no corte terão a mesma representação em corte. Como eu não quero, eu quero essa porta com uma projeção de linha melhor, então eu seleciono apenas ela. Aí você fala, poxa, isso é muito trabalhoso. Não, não é. Se você estivesse trabalhando com outra ferramenta, como o AutoCAD, por exemplo, você teria que criar cada uma dessas portas. Você teria que criar esse desenho da porta, para depois de criar esse desenho da porta, ou no mesmo tempo, você já colocar numa camada que representasse a espessura. Então, isso é o mesmo trabalho com relação a colocar numa camada. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando essa porta numa camada um pouco mais grossa, olha só. Se em algum momento você achou muito grossa, essa linha está muito grossa, o processo é manipulação de linha separada. Então aí você manipula ali e faz os trabalhos, certo? Então essa aqui realmente é para ficar um pouquinho mais apagadinha lá atrás, certo? Se você quiser acender um pouquinho mais, também não faz mal. Eu sugiro também que você sempre selecione os mesmos elementos que estão no plano para fazer esse trabalho. Tá aqui, eu selecionei os mesmos elementos que estão no plano. Bom, aí depois que seleciona, você vem aqui e sobrepõe a informação da linha em projeção, que nesse caso você pode colocar um 3 aqui, pode colocar 4, não pode ser muito, tá? Para não ficar destacado demais e não dá muita diferença dos demais, ó. Como você pode ver, agora não está tão apagado como estava antes. Aqui esse elemento aqui, você vai colocar um peso de linha maior nele. Vamos colocar aqui 7, dá OK. Bom, se quiser diferente o outro, é só não selecionar esse outro aqui, tá? Você vem aqui, ó, Tab e seleciona só um deles. Por exemplo, esse aqui, né? Se a gente selecionar ele, a gente pode mudar a sobreposição que a gente colocou nesse aí para 4. Dá OK. Se você quer também manipular esses elementos, você copia todos eles na vista, certo?
Se ficou algum aqui que você quer também, segura Ctrl e seleciona. E põe um peso maior nele também, para dar destaque na visibilidade ali. Vou selecionar aqui a parede. Lembra o que a gente faz? A gente seleciona, vem no padrão e põe uma espessura, põe uma cor aqui no seu, na sua linha ali no fundo, para dar uma ideia de uma linha bem fina, mostrando o fundo lá atrás, mostrando que é um elemento que está realmente bem lá atrás. Bom, é isso. Aqui nesse corte, vamos para o outro corte e fazemos o mesmo processo. Isso daqui é um processo simples. Você vê que os elementos que já estão cortados se representam bem. Então eu posso selecionar aqui, ó. Selecionar esse elemento. Eu venho para cá, flutuo o cursor nessa borda dele aqui, teclo Tab. Seguro o Ctrl e faço a seleção desse aqui também. Se faltou algum aqui na frente, ó, é simples. Ok, usando o Tab você consegue, teclando o Tab você consegue pré-selecionar a peça que você deseja e segurar ele ali. Depois que você pega aqui, ó, você vem e coloca ele com um destaquezinho um pouquinho maior, que ele está muito fino. Dá ok, pronto, ele já melhora ali a representação. Olha só como fica suave, né? Ele está num tom cinza, então fica bem suavezinho. As portas aqui estão muito finas. Seleciona elas. E vamos fazer a alteração aqui, ó, sobreposição. Viu só? Isso na plotagem vai fazer a diferença, porque olha só a linha da cota e a linha da porta.